Aleluia, glória a Deus. Pega a tua escritura, por favor. Boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. A palavra de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos falar hoje sobre uma situação que parecia ser impossível de acontecer, mas Deus tornou possível. Capítulo 17 de 1 Reis, o versículo que nós estaremos lendo agora é o verso 13 e o verso 14 apenas. Todo mundo sabe que 1 Reis está ao lado de 2 Reis, né? Fica mais fácil assim. 1 Reis, capítulo de número 17, 13, verso 13 e 14. E a leitura diz assim, dizendo Elias: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Desocupe, por favor, as tuas mãos. Vamos dar uma forte salva de palmas à palavra de Deus. A Ele, o Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pode tomar o seu assento, por favor. Vamos estar bem ligados naquilo que Deus vai estar falando no nosso coração nesta noite de domingo. Eu sei que muitos de nós passamos muitas dificuldades, momentos muito difíceis. Isso é uma realidade. Mas Jesus, na sua palavra, nunca disse o contrário. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre nos orientou e ele disse uma coisa: neste mundo tereis, vamos repetir, neste mundo tereis aflições. Quer dizer, e não é apenas uma aflição, são aflições. É como a nossa vida. A gente todo dia tem que levantar, todo dia a gente tem que preparar o nosso café, todo dia nós temos que preparar o nosso almoço. Para aqueles que jantam, tem que preparar o jantar, ou então comer alguma coisa que sobrou do almoço. Mas ninguém consegue ficar sem comer, não é verdade? Porque isso faz parte da nossa vida. Também faz parte da nossa vida as dificuldades, os problemas. Isso faz parte da nossa vida. O grande problema é que as pessoas não querem o lado que é o lado do ônus. As pessoas querem sempre o lado do bônus. Mas na vida tem dois lados, tem o bom e o ruim, o fácil e o difícil. Ou não é assim que acontece? E a gente tem que aprender a conviver com as duas situações. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que em tudo dai graça. Vamos repetir, em tudo dai graça. Como é isso? Em tudo dai graça. Temos que dar graça ao Senhor nos momentos bons e também nos momentos difíceis da vida. Não é assim que acontece? Então vamos falar agora sobre essa situação que nós lemos aqui. Essa passagem, ela fala sobre a viúva de Serepta. Isso tudo desenrolou porque Elias, um profeta do Senhor, ele tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E aquilo que Deus fala por intermédio do profeta, você pode ter certeza que vai acontecer. Elias, ele tinha um problema porque existia um rei chamado Acabe,
que foi um dos piores reis que Israel teve. Um homem que se desviou completamente do caminho do Senhor. Casou-se com uma mulher estrangeira, chamada Jezabel, e essa mulher, infelizmente, ela cooperou para que Acabe se desviasse cada vez mais do caminho do Senhor. Você sabe que as boas mulheres, elas levantam os homens, e as más derruba qualquer homem. Por isso que a palavra do Senhor diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. E essa mulher era uma tola, servia ao Baal e a vários deuses daquela ocasião. Era uma mulher estrangeira, e uma das ordens que Deus tinha dado lá atrás é que o povo de Deus não se contaminasse, que o povo de Deus não se misturasse com outros povos, para que não viesse sobre eles os graves problemas da vida. Hoje também acontece muito disso, tá? Você, irmã, e você, irmão, que ainda está solteiro, procurando um casamento, procura esperar com paciência no Senhor, porque a precipitação vai levar a pessoa a um sofrimento muito grande. Também, a gente conhece por aí um ditado que diz: é melhor só do que mal acompanhado. Já ouviu esse ditado? E é verdade isso, hein? Isso é a pura realidade. E a gente precisa estar dentro da palavra de Deus para não causar problema. E Acabe causou esse problema. Na Escritura Sagrada a gente encontra também outros homens que criaram problemas para si próprios, não é? Nós temos aquele Salomão mesmo. Salomão era um homem sábio, mas a concupiscência da carne fez ele se envolver com outras mulheres. Não é verdade? E nós temos também aquele homem muito forte da Bíblia, o Sansão. O Sansão também fez a mesma coisa. Se misturou com Dalila, que era uma estrangeira. E qual foi o resultado? Foi a morte. Foi a morte. E nós precisamos estar atentos para a gente não cair nessas armadilhas que a vida nos oferece. E a Bíblia fala que existe a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo desenfreado de fazer a vontade da carne. Isso nos leva, com certeza, para caminhos que não são bons. E a gente precisa estar muito, mas muito, muito atentos realmente à palavra do Senhor. Bom, então vamos entrar aqui na palavra que o Senhor fala para Elias. Elias, um homem cheio do Espírito Santo, que profetizou para Acabe que não choveria durante 3 anos e 6 meses. E assim começou uma seca tremenda. Foi perseguido, e o Senhor mandou que ele saísse dali, de onde ele estava, e que o Senhor iria providenciar para que ele fosse sustentado. E Elias entrou numa caverna. Naquela caverna havia ali um ribeiro, a água passava por ali. Ele bebia daquela água, daquele ribeiro que passava por ali, e o Senhor enviava corvos que levava para ele o alimento, pão e carne. Você imagina uma coisa dessa? Isso é um sobrenatural, irmão, que acontece na nossa vida, da parte de Deus. O Tauã mesmo estava contando a situação que ele estava vivendo aí na moradia, né, dele, e que tinha um vizinho que era problemático. Ele caiu para o joelho para a oração. A esposa chegou a falar para ele: não sei como nós vamos conseguir vender essa casa com esse problema. Conclusão: Deus ouviu a oração, trabalhou no coração do vizinho, o vizinho se converteu e ele conseguiu vender a casa, que parecia que era algo impossível. Eu quero dizer para você que é verdade o que ele disse.
temos que aprender a orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos vigiar, irmão. Porque a oração sem a vigilância, ela não surte efeito, sabia disso? Se você parte para a carne e não vigia, Tauan, você é um homem forte, grande, você iria partir para a agressão física e aquilo ia causar um problema pior. Você não se prevaleceu do seu tamanho, da sua força física, mas você se prevaleceu no poder do seu Deus. E tu foi para a oração e Deus te abençoou. E eu tenho certeza que assim será na sua vida também. Você que passa por situações difíceis, não se preocupe com as pessoas que aparentemente estão se dando bem ao seu lado, ou com pessoas que se levantam contra você. Apenas faça a sua parte. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz o Senhor. Deixa que Deus resolve a situação. Deixa que Ele entre nessa peleja em teu favor e com certeza a vitória será sua. Mas voltando aqui na Escritura Sagrada, diz que o riacho onde Elias bebia da água se secou. E agora, você sabe que sem pão a gente até fica, mas sem água ninguém consegue ficar. Eu já tenho falado isso, né? Você observa que as pessoas que estão enfermas, quando vão para o hospital, o que ela come? Nada, mas elas bebem água. Não bebem água no sentido líquido pela garganta, mas é injetado ali nas suas veias, não é? Um líquido, que é chamado soro, e essa pessoa vai sobrevivendo apenas com aquele líquido no seu corpo. E Elias estava ali, mas a água acabou. E eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja, guarda isso para você também que está em casa, ouça isso. Nós, muitas das vezes, criamos situações, e as situações que nós criamos, temos que estar preparados para enfrentar os problemas. Quando Elias profetizou que não choveria durante 3 anos e 6 meses, ele também ia passar por aquela situação. Ele também ia passar por aquele problema. Mas ele confiava em Deus. E por confiar em Deus, Deus o conduziu até aquele local onde ele ficou sendo sustentado ali pelos corvos. Agora, o Senhor fala para ele: come pão, bebe da última água que tem, porque a caminhada será longa. E falou para ele: você vai para Serepta, e eu já preparei ali, já dei ordem a uma viúva para que te sustente. Irmão, você tem ideia do que é isso naquela época? Uma viúva, irmão. A gente muitas das vezes precisa aprender a nos transportar para a época, para a forma de vida como era. Hoje uma viúva, ela é pensionista, uma viúva, ela pode ser aposentada, uma viúva pode viver de aluguéis que foram deixados pelos seus maridos, bons maridos, né? Mas naquela época não era assim. Uma viúva, ela era completamente dependente. Ela tinha um filho, e o filho não deveria ser já um rapaz adulto, que estava também precisando dos cuidados dela. E o Elias, então, agora, ele vai até aquele local onde o Senhor determinou. E quando ele chega naquele local, na entrada daquela residência, vem saindo uma mulher que vem ao teu encontro. E olha o que ele diz para ela. Ele diz para ela que ela deveria trazer água para ele beber. Você lembra que nós falamos que havia uma seca? E se lembra que nós lemos aqui o que nós falamos, que Deus diz: eu já dei ordem a uma mulher para que te sustente, uma viúva. Aquilo que Deus determina vai cumprir na nossa vida, querido. E aquela mulher poderia naquele momento ter dito para Elias: está louco? Como é que eu vou dar da minha água para você? Essa água é para mim, para o meu filho. Mas ela naquele momento,
ela ouviu a voz de Elias e ela saiu dali, foi buscar a água para Elias. Quando ela voltava com a água, Elias falou para ela: agora faça para mim um bolo. E ela disse: olha só, tão certa como vive o Senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu vinha aqui, quando tu me interceptou, para apanhar 2 cavacos, quer dizer, 2 pedaços de madeira, 2 lenhas, que eu iria fazer ali para mim e o meu filho, e depois nós não vamos ter mais o que comer, e nós morreremos de fome. Mas Elias disse para ela: vai e faça primeiro para mim, e a farinha da tua panela não faltará, e o azeite da tua botija não acabará. Meu irmão, eu quero trazer isso agora para você que está me ouvindo, e que muitas das vezes nós pensamos em primeiro lugar em nós, e a palavra nos orienta muito bem, que nós devemos buscar em primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. O grande problema é que muitas das vezes, irmãos, nós deixamos Deus em segundo plano. Nós, em primeiro lugar, procuramos fazer tudo para nós, e se sobrar alguma coisa, a gente vai dar para o Senhor. E aí está o problema do migrador, do inimigo, encontrar brechas e trabalhar contra a nossa vida. Nós precisamos estar muito ligados, irmão, e muito ligados mesmo na palavra do Senhor, e observar para fechar as brechas que têm sido abertas na nossa vida, e é nessas brechas que o inimigo tem entrado. A mulher então agora fez como Elias tinha dito, foi lá, levou os cavacos, quer dizer, as madeiras, e preparou ali o bolo, como Elias tinha falado, um pequeno bolo. E ela trouxe para Elias. A grande sacada agora que a gente precisa observar é que a Bíblia diz que não faltou mais a farinha, nem o azeite para aquela mulher. E durante muito tempo não choveu. Elias passou a morar ali com aquela mulher. Se você continuar a leitura, você vai observar que Elias começou a morar ali com aquela mulher, num quarto alto, em cima daquela casa. O tempo passou, o azeite não acabava também a farinha, mas uma coisa agora aconteceu. Diz que o menino, filho daquela mulher, começou a ficar doente, adoeceu muito. Elias estava ali. O interessante é que Elias não fez nada para que aquela criança fosse curada, aquele menino. E um dia aquele menino veio a falecer. E agora chega a sua mãe e faz um questionamento para Elias: tu vieste aqui para trazer a minha memória, a memória para mim, dos meus pecados, ou seja, das minhas iniquidades, e até a vida do meu filho foi ceifada. Sabe por que ela falava isso? Porque antigamente havia um entendimento que o pecado de um pai passava para o filho. Mas lá no livro de Ezequiel, o Senhor fala sobre isso. Esse ditado nunca mais se dirá em Israel: os pais comerão uva verde e os dentes dos filhos que se embotarão. Quer dizer, aquilo que um pai faz, a partir de então, não passará para o teu filho. Principalmente, eu quero dizer, no tempo da graça. Porque no tempo da graça, a palavra do Senhor diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Pessoas que vivem uma vida onde ela vive achando que ela está vivendo ali uma maldição hereditária,
Coisas que têm vindo passando de pai para filho, de avô, bisavô. Ah, o meu bisavô morreu de próstata, meu avô morreu de próstata, eu vou morrer também. Não tem esses pensamentos, porque Jesus já te libertou dessa maldição hereditária. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Isso não quer dizer que você não tem que cuidar da sua saúde. Está dizendo para você que você não tem que tomar a tua mente com esses pensamentos negativos que Satanás quer que a gente tenha. E a Bíblia diz que agora o Elias pega aquele menino e faz uma oração. E depois dessa oração que Elias faz, a alma do menino voltou para ele. E ele entregou para sua mãe aquela criança com vida. Se você observar, talvez você esteja pensando assim, mas eu já ouvi esse tipo de história, mas com outro profeta. Certo. O Eliseu. O Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Depois que Elias retornou de Serepta, o Senhor manda ele voltar. Já haviam percorrido 3 anos. Então você vai ver que Elias esteve ali com aquela mulher um período longo. E ele estando ali 3 anos, o Senhor fala para ele, agora volta. Volta porque tu vai avisar para Acabe que eu vou mandar a chuva. Mas teve uma coisa interessante, ele voltou. E na volta de Elias, ele teve um encontro. O Senhor agora enche ele com espírito. E ele agora procurado para ser morto, para acabar com a sua vida. E todas as vezes que procuravam a ele, não conseguiam tirar a sua vida. E ele manda reunir os profetas de Baal. Os profetas de Baal se reúnem e ele agora faz uma obra tremenda. Aquele acontecimento na casa da viúva de Serepta foi uma preparação que Deus estava preparando Elias para uma obra maior ainda que ele iria fazer. Deixa eu falar para você uma coisa. Todas as vezes, querido, que você está passando por uma prova, é uma preparação que Deus está te dando para uma prova maior. Todas as vezes que você está passando por um momento difícil, Deus está te preparando para um momento difícil, maior ainda. E aí você vai dizer, pastor, então o que vale a pena vale. Porque a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições. E aí em cada prova que você passa, que a tua fé é provada, e Deus está te dando a oportunidade de crescer cada vez mais. E você vai olhar para trás e você vai perceber que você venceu mais uma batalha no Senhor. Elias foi levado para aquela caverna. Elias foi sustentado pelos corvos. Agora Elias caminhou 40 dias até chegar em Serepta e encontrou a viúva. Elias agora dá uma palavra porque Deus já tinha dito, eu dei ordem uma viúva para te sustentar. E tem uma coisa que eu vou dizer para você. Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece, querido. Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. É verdade. Muitas das vezes, irmãos, você precisa de ir em algum lugar resolver alguma coisa. E Deus, se Ele quiser abençoar a você, Ele não usa nenhum cristão. Ele pode usar qualquer pessoa para abençoar a sua vida. Porque Ele é Deus. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Eu me lembro na minha vida, uma ocasião, lá para trás, quando eu estava resolvendo uns problemas de documento de minha casa. E o processo era um processo muito difícil. E eu estava diante de um juiz, na ocasião, e ele disse para mim assim, na minha cara, se depender de mim, eu não assino o documento. Eu não respondi a ele, mas por dentro eu dizia em oração, mas eu não dependo de você. Eu dependo do justo juiz. E eu saí dali e fui para a oração, como o Tauan falou mais cedo. Eu fui para a oração,
joelho no chão e buscando o Senhor. Presta atenção no que você vai ouvir agora. E eu estava, como num domingo como este, dentro da igreja, depois da palavra, tinha terminado tudo. Tinha uma senhora, me lembro o nome dela ainda, Dona Dulce, já é falecida, tinha na época 84 anos, e acabou o culto, eu a coloquei no meu carro, falei, vou levar a senhora em casa. A Luzia ficou na igreja, juntamente com outras pessoas, e eu fui levá-la, ela morava lá na Chatuba, e eu fui lá levá-la. Quando eu voltei para a igreja, tinha uma senhora dentro da igreja. Geralmente, quando alguém está te esperando dentro da igreja, você pensa que está te esperando para te pedir alguma coisa, não é assim? Não, está me aguardando até agora, alguma coisa vai pedir. Ao contrário, ela estava ali para me dar. E quando eu entrei pelas portas da igreja, ela se levantou e começou a marchar em minha direção. E quando ela chegou perto de mim, ela diz assim, eu sou o Senhor que assino e faço assinar. E eu já dei ordem para que assinasse o teu documento. Irmão, quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a chorar. E eu chorava como uma criança ali. Eu comecei a chorar dentro da igreja, acabei de chorando em casa, cheguei em casa chorando, porque eu sabia que era Deus falando comigo. E eu fui então ver o meu documento uma semana depois do que eu tinha recebido a palavra, ou 15 dias depois, não sei o certo. E quando eu cheguei lá, as pessoas do cartório, lá que me receberam, disseram para mim, senhor Baldur, por que o senhor demorou tanto? O documento do senhor já está assinado há muito tempo. Eu não sei como que esse juiz assinou, mas ele assinou o documento do Senhor. Eu dei glória, eu falei, mas eu sei como ele assinou. Porque o Senhor dos Exércitos é aquele que não perde uma batalha. Se Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Operando o Senhor, ninguém pode impedir a sua vitória. E agora, estava ali Elias diante de um quadro dificílimo. A preparação dele era aquela, para que ele pudesse agora enfrentar os profetas de Baal. Toda vez que tu passa por uma prova, é uma preparação para você vencer uma batalha maior diante de você. Aquilo é um treinamento que Deus faz para nós. Como existe o treinamento material, que as pessoas treinam para jogar futebol, treinam para ser halterofilista, treinam para ser aí maratonistas, e assim sucessivamente. Do lado material, também, irmão, existe o treino espiritual que nós fazemos, para cada dia a gente ser mais e mais atleta de Cristo e vencer os nossos inimigos que se apresentam diante de nós. E os nossos inimigos aqui, eu não estou falando de pessoas, estou falando de demônios que se levantam para tentar impedir a nossa vitória todos os dias. É no trabalho, é na escola, é onde nós estivermos, eles vão se levantar para tentar nos derrotar. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. E operando o Senhor, ninguém pode impedir a nossa vitória. E agora, a maior disputa no sentido de guerra que Elias teria, seria os profetas de Baal. E ele mandou que se reunisse todos os profetas de Baal. E ele mandou que fizesse um altar. E ele disse, agora, faça com que eles orem, porque o Deus que manda fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Irmão, você precisa confiar muito no Senhor, porque eram mais de 400 profetas de Baal. E a Bíblia diz que Elias mandou que eles fizessem as suas orações primeiro, que buscassem ao seu Deus primeiro. E Elias ficou ali do lado olhando, e eles começaram, como eram muitos, a falar, a clamar, e o tempo foi passando, e o tal do Baal não ouvia nada. E Elias começou a zombar e disse, fala mais alto que pode ser que ele esteja dormindo, fala mais alto, pode ser que ele esteja cochilando. E eles gritavam,
E no final eles começavam agora a fazer sacrifício, no sentido de se cortarem para derramar sangue, para chamar a atenção de Baal. Já cansados, o tempo passou e Elias mandou que eles se afastassem. Elias agora mandou que preparasse 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e colocasse ali no altar. Mandou agora que colocasse um animal ali no altar. Mandou que enchesse o altar, o local de água. Mandou que colocasse madeira. Sabe que madeira molhada não pega fogo? E Elias fez uma simples oração agora e disse: Senhor, manda fogo do céu para que eles saibam que tu és o verdadeiro Deus. E Elias falou assim e saiu rapidamente do local, porque ele sabia que o fogo ia descer naquele local e aquele altar seria consumido pelo fogo. E assim foi. O fogo foi tão poderoso que até as pedras que estavam ali derreteram com o poder do fogo do Senhor que foi derramado naquele local. Hoje a minha palavra para você que está passando por um problema e uma dificuldade é exatamente esta: ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque no Senhor, e o fogo descerá do céu sobre a tua vida. E o fogo que eu digo é o fogo do Espírito Santo. Pois a palavra do Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A palavra do Senhor diz que quando eles estavam ali em oração, dentro daquela casa, entrou um vento veemente ali dentro, e línguas de fogo foram derramadas sobre aquele local, e eles foram cheios do Espírito Santo. Hoje não é diferente. Deus fala para mim, fala para a igreja, para cada um de nós que estamos ouvindo. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor, fazer uma oração sincera para Deus e saber que operando o Senhor, ninguém poderá impedir a nossa vitória. Deus é contigo para te dar vitória. Eu não sei qual é o teu problema, o que tu está passando na tua vida, na tua casa. Eu não sei qual é o problema seu, pode ser um problema profissional, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema conjugal. Nós não sabemos aqui, mas Deus sabe. E você nesta hora precisa aprender a confiar em Deus. E nós vamos orar agora. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Coloca a mão no seu coração, por favor. E nós vamos entrar em oração agora. E Deus vai agora restituir para você tudo aquilo que o inimigo tem tirado da tua vida. Se é a paz, Deus vai trazer a paz. Se é a parte financeira que o devorador tem entrado, Deus vai trazer para você agora. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Ore ao Senhor junto comigo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus, eu estendo a minha mão em direção à tua igreja, para clamar em favor da vida de cada uma dessas pessoas. Sabemos, meu Deus, que o inimigo ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, neste momento, Senhor, desfaz todo o mal, quebra toda a maldição do inferno que tem se levantado, meu Deus, contra essas vidas agora. Tu és poderoso, meu Pai, para restituir a saúde. Tu és poderoso para dar agora força nas pernas dessas pessoas. Tu és poderoso agora, meu Pai, para tirar, meu Pai, essa pessoa desse leito de dor, meu Pai, e transformar esse quadro de saúde dessa pessoa. Pessoas que são condenadas, meu Deus, à morte, meu Pai, pela palavra do médico. Mas a última palavra pertence ao Senhor. Meu Deus, então entre com providência agora e desfaz todo o mal, meu Pai. Trabalha do alto da cabeça à planta dos pés. Trabalha na área agora, meu Pai, das emoções, no cérebro dessa pessoa, na mais minúscula veia dessa pessoa. Trabalha agora, meu Pai, para operar rica e poderosamente, meu Pai, na área da visão dessa pessoa, na área da audição dessa pessoa. Trabalha agora, meu Pai, na garganta, na voz dessa pessoa. Trabalha agora, meu Pai, no esôfago, Senhor. Repreende todo o mal. Pessoas que têm problema de tireoide, meu Deus. Mulheres, meu Pai, que vivem à base de remédio, meu Deus. Trabalha agora repreendendo este mal.
trabalha na área do coração, meu Pai. Oh, fraqueza do coração, taquicardíaco, meu Pai. Pessoas que têm problema de pressão descontrolada, alta, baixa. Meu Pai, entra com o teu poder agora. Trabalha na área do estômago dessa pessoa. Trabalha na área do intestino dessa pessoa. Trabalha agora, meu Pai, na coluna lombar e vertebral. Meu Pai, esse nervo ciático, meu Pai, que traz dores para essa pessoa incontrolável, meu Pai, insuportável, meu Pai. Entra com teu poder agora, meu Pai. Restitui a saúde para este homem, para essa mulher. Espírito do inferno, te repreendemos agora. Entra agora, Senhor, com teu poder. Joga por terra, meu Pai, toda e qualquer ação do inimigo, meu Pai, contra a vida dessa pessoa. Trabalha agora na área da pele, meu Pai. Oh, meu Deus, toma agora em tuas mãos. Tira o inchaço, meu Pai, que está na saúde dessa pessoa, na carne dessa pessoa, a ferida que não cicatriza, meu Pai. Entra com teu poder agora, meu Pai. Entra com teu poder, toca no aparelho reprodutivo desta mulher, toca no ovário, nas trompas, no útero agora, meu Pai. Entra com teu poder agora, meu Pai, na vida deste homem, tirando dali o problema, meu Pai, que está, meu Pai, na próstata desse homem. Oh, meu Deus, o médico deu uma palavra de câncer, mas nós agora damos uma palavra de cura agora, de libertação em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, toca agora em nome de Jesus na corrente sanguínea, pessoas que têm problemas ali, meu Pai, de açúcar no sangue, meu Pai, a chamada diabetes. Repreendemos agora em o nome do Senhor Jesus, que todo mal saia da sua vida. Espírito do inferno, espírito perturbadores, você que não dorme, você que tem insônia, você que tem pesadelos, eu repreendo este mal da tua vida. Espíritos que trabalham agora perturbando a vida desta família, eu mando, sai agora em nome de Jesus e não volte mais. É ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe aí esta palavra, recebe agora esta cura e esta libertação na tua família, em nome do Senhor Jesus. Para você que está nos ouvindo agora, nos assistindo pela internet, eu sou o pastor Baldur Sérgio, da Seca Paz, Comunidade Evangélica Campo da Paz. Temos um prazer tremendo de levar sempre para você essa palavra. Eu quero te pedir um favor. Faça a obra do Senhor. Pega essa palavra, envie para as pessoas que você ama, pessoas que você sabe que está precisando de uma libertação. Envie esta oração, pois eu sei que o poder da palavra, ela pode tudo nos seus efeitos, amém? Que é o poder da oração. Então fiquem na paz do Senhor, tenha uma boa noite para você em nome de Jesus Cristo. E a igreja, vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Jesus.